Você sabia que tem muita embalagem de alimento por aí fora das regras da Anvisa e o pessoal não percebe? Eu recebi por aqui uma embalagem de sorvete que parecia que estava tudo certinho, mas estava tudo irregular. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar o que estava de errado com essa embalagem e como eu corrigi tudo direto aqui dentro do meu CorelDRAW, seguindo as novas regras da Anvisa. Então fica comigo até o final deste vídeo que eu vou te mostrar como poupar muita dor de cabeça com o seu cliente e até mesmo com a fiscalização. Opa, aqui é o Mágoa e esse é o canal Rapaz do Design, design gráfico para iniciantes. E por aqui a gente mostra design gráfico com aplicações reais. E no vídeo de hoje eu vou mostrar uma embalagem de picolé de 60 gramas e como fazer a aplicação correta do selo frontal e da tabela nutricional do jeitinho que a Anvisa exige. À primeira vista, parece que essa embalagem tá com tudo certinho, mas segundo a IN 75 e a RDC 429, essa embalagem não vai ser aprovada, essa embalagem vai ser reprovada. Então eu vou pegar e mostrar para vocês por que é que essa embalagem não passaria em uma aprovação aí junto aos órgãos competentes, feitos lá pelo nutricionista ou o engenheiro de alimento ou a empresa regulatória. Eu vou até mostrar para vocês com base aqui num mockup que eu fiz aqui com sulfite mesmo, que vai ficar melhor. Eu vou pegar e vou mudar para a câmera do celular para vocês verem melhor os detalhes. E lembrando, pessoal, todas as informações que tem aqui nessas embalagens são fictícias. Eu utilizei aqui só para fazer a aula para vocês. Então, nem esse nome, nem essa embalagem, nada existe, porque eu não poderia mostrar aqui a do cliente, porque ainda é um lançamento. Mas eu fiz aqui uma fictícia para mostrar para vocês. Vamos mudar agora para o celular para vocês verem certinho o que tá de errado nessa embalagem de sorvete. Bom, pessoal, esse aqui é um mockup que eu fiz aqui na minha impressora mesmo, com sulfite, né? Então não liga não se não tiver aí tudo perfeito, mas tá no tamanho certinho, tá num tamanho real para mostrar para vocês direitinho como é que funciona aqui a aplicação do selo e a aplicação da tabela nutricional. E parece que tá tudo certinho, né? Mas tá irregular. Na frente aqui da embalagem, a primeira coisa aqui que tá irregular é o selo. Apesar de ter o selo aqui, aparentemente o selo oficial lá da página da Anvisa que eles disponibilizam pra gente usar do alto em açúcar adicionado, ele está muito pequenininho. Olha só o tamanho que ele tá bem pequeno. E ele também está posicionado no lugar errado. Então a gente precisa corrigir isso. Outro erro, no verso da embalagem, aqui tem aqui a solda e a tabela nutricional tá por baixo da solda aqui. Até pode fazer isso, mas qual é o erro aqui? Aparentemente também tá aqui uma tabela nutricional aqui quebrada, né? Que tem disponível no site da Anvisa para utilizar, e ela tá aqui no formato padrão. Só que tá caindo por cima da solda. Olha só, ela não pode. Você não pode colocar nenhuma informação na solda. Então, eu vou mostrar agora para vocês na prática como regularizar uma embalagem dessa, deixar tudo certinho para você conseguir fazer aí a aprovação junto ao seu cliente e os profissionais que aí ele contrata para fazer a validação junto à Anvisa. Isso você vai ter que deixar tudo certinho, você tem que viabilizar o processo de aprovação para o seu cliente conseguir aprovar a embalagem dele junto à Anvisa. Então, vamos ver agora na prática aqui na tela com a arte aberta como corrigir isso. Incluir o selo frontal do jeito certo e no tamanho certo. E aqui do outro lado, a tabela nutricional também do jeito certo e sem colocar ela caindo aqui direto na solda, que a gente não pode colocar nenhum tipo de informação na solda conforme aí as regras da Anvisa.
Bora lá! Então, como vocês puderam ver aí no mockup, né, que tá aqui, até aqui na minha tela, tanto o selo frontal quanto a tabela, né, que tá encoberta ali, tá aplicada de uma forma errada. Vamos pegar agora e vamos abrir a arte para corrigir, vamos iniciar corrigindo o selo frontal direto aqui dentro do CorelDRAW. Já tô com a arte da embalagem do sorvete aberta aqui, né, então ela tá aqui, não tá dobradinha lá como o mockup, né, ela tá com todas as informações num plano só aqui, como ela é impressa, aberta. E a gente aqui, para calcular o selo frontal, a gente precisa primeiramente identificar o frontal da embalagem. O que é o frontal da embalagem? É como ela é exposta na gôndola, no caso aí, exposta lá no freezer, né? Do jeito que ela é fechadinha e que só mostra a parte da frente, não mostra a parte de trás ou laterais. E também não considerar na medida frontal as soldas, ou se for uma embalagem, a tampa, né, o fundo. Então tem que calcular somente ali a área impressa da embalagem. Então aqui no caso do picolé de 60 gramas aqui, na embalagem de sorvete, a área frontal, vou até delimitar ela aqui com um contorno vermelho para vocês enxergarem melhor, é essa parte aqui, porque às vezes a pessoa aqui, quando tá com a arte aberta, não sabe como calcular a área frontal porque ele não consegue identificar, ou às vezes pega o tamanho total do rótulo da embalagem, mas não é. A área frontal é só o que aparece lá para o consumidor, a embalagem pronta lá no ponto de venda. E aqui nesse caso, a embalagem do sorvete, o frontal dela é essa parte aqui que eu coloquei em vermelho aqui para vocês. Essa é a área frontal, é o frontal da embalagem que a gente precisa agora pegar a medida e utilizar de base para cálculo do selo frontal. Para calcular o selo frontal, a gente vai ter que saber aí quantos centímetros quadrados tem o frontal da nossa embalagem primeiro. Fazendo aqui essa marcação aqui que eu fiz em vermelho, eu consigo vir aqui em cima e já identificar aqui quanto tem o frontal da embalagem, olha lá. 161 milímetros, que equivale a 16,1 centímetros por 60 milímetros de altura, que equivale a 6 centímetros de altura. Para calcular aí a área frontal em centímetros quadrados, a gente vai multiplicar a altura versus a largura. Então pega aí, abre a calculadora e multiplica lá a largura vezes a altura. Para ficar fácil, vou multiplicar em centímetros. Então vai ficar 16,1 centímetros vezes 6 centímetros, que dá 96,6 centímetros quadrados. Essa é a área frontal em centímetros quadrados da nossa embalagem de sorvete. Sabendo que a área frontal da nossa embalagem tem 96,6 centímetros quadrados de frontal, agora a gente calcula o selo. A regrinha da Anvisa diz que quando o frontal da embalagem tem de 35 centímetros quadrados até 100 centímetros quadrados, o selo frontal precisa ocupar 3,5% do frontal da embalagem. Então você pega aqui o 96,6 centímetros quadrados do frontal e multiplica por 3,5%, que é igual a 3,38 centímetros quadrados tem que ter o tamanho do seu selo frontal. Então você vai lá e pega o selo, no caso aqui o selo do alto em açúcar adicionado, e aí vai aumentando e diminuindo ele até que ele fique num tamanho que dê aí 3,38 centímetros quadrados, ou seja, multiplicando a altura vezes a largura do selo aí que você tem que aplicar na sua embalagem, dê este valor da continha que a gente fez aqui, que é a porcentagem que a Anvisa recomenda que o selo seja aplicado no frontal de uma embalagem desse tamanho. Sabendo que o nosso selo frontal precisa ter 3,38 centímetros quadrados aí, que tem que ocupar essa área aí, que é equivalente a 3,5% da área frontal do nosso rótulo, eu cheguei nesse tamanho aqui. Olha só, vou até aproximar aqui para vocês verem a diferença do tamanho que tava um selo minúsculo
e agora o selo com esse tamanho aqui, que é o certo. Então acabou ficando lá com 38,5 por 8,87 milímetros lá. Então fazendo a continha lá, eu multipliquei lá, que é equivalente lá a 3,85 centímetros por 0,88. Não precisa contar as três casas lá, o centésimo de milímetro não vai fazer muita diferença, não precisa ficar se matando para chegar igualzinho. Mas você vê que a gente chegou aqui bem próximo ali, né? Deu a diferencinha ali, mas não tem problema. Conta só as duas casas, 3,38 centímetros quadrados. Então, cheguei nesse tamanho de selo aqui. Agora, a gente precisa considerar mais uma regrinha aqui para a aplicação do selo. A gente já acertou o tamanho dele, deixamos ele ali ocupando 3,5% da área frontal, e tem uma outra regra que fala que a gente não pode aplicar ele da metade para baixo do frontal aí da sua embalagem. Então, você coloca aí uma linha guia bem no meio da embalagem, no centro, e aí você tem que posicionar o selo. Vou até colocar uma linha aqui vermelha também, ou uma linha aqui azul para ficar mais evidente, para vocês verem bem até onde vocês podem ir com o selo. Vou aumentar aqui. O selo tem que ficar dessa linha azul para cima, que é da metade para cima do frontal da embalagem. Então ele não pode ficar aqui embaixo, ele pode ficar aqui em cima, em qualquer parte aqui, desde que não atrapalhe as informações principais aí do frontal da sua embalagem, como logotipo da empresa, denominação do produto, né, o nome principal do produto. Normalmente o melhor lugar é ali em cima mesmo, à direita ali, superior, do lado direito superior, mas dependendo aí do seu design, da embalagem que você está fazendo, pode colocar no centro também ou lá na esquerda. Eu procuro não colocar no meio da embalagem, a não ser que não tenha jeito mesmo, aí eu coloco um pouquinho mais para baixo, mas 99% dos casos eu encaixo ali no cantinho direito ali, que fica bom. E na maioria das vezes aí, dos mais de 100 embalagens que eu já fiz aqui, adequando as embalagens para as normas da Anvisa, foram aprovadas aí com os clientes, nutricionistas e engenheiros de alimentos, fazendo dessa forma aqui. Então é a forma que eu mais indico para vocês utilizarem aí. E agora, pessoal, que vocês já viram aqui como deixar do jeito certo o frontal da embalagem com o selo lá de alto em açúcar adicionado, ou se fosse também alto em sódio ou em gordura também, é do mesmo jeito. Os selos são padrão. Inclusive, se você não sabe aonde encontrar os selos, eu vou depois deixar o link aqui embaixo na descrição, direto do site da Anvisa, que você pode entrar lá e baixar o selo oficial de alto em açúcar adicionado, alto em gordura ou alto em sódio, e as tabelas nutricionais também. Depois acessa lá. Vamos pegar agora então, regularizar a tabela aqui. Vamos aproximar até aqui em cima para ver o verso aqui da embalagem, né? Que metade do verso está para cima e outra metade lá para baixo, né? Porque funciona dessa forma a arte da embalagem de sorvete. E apesar aqui de tá com uma tabela nutricional com as colunas quebradas, que a própria Anvisa disponibiliza pra gente utilizar, e essa que tá aqui tá no formato padrão, né, que a informação nutricional lá tem 10 pontos o tamanho da fonte e com a fonte Arial, a porção tá com 8 pontos fonte Arial, as informações aqui dos nutrientes estão todos com fonte Arial 8 pontos, e as notas de rodapé com 6 pontos, que é a formatação correta para uma tabela nutricional com as colunas quebradas padrão. Ela tá caindo por cima ali da solda, o que é proibido conforme as normas aí que aprovam embalagens de alimentos. Você não pode colocar, não só de alimentos, né? Praticamente todas as embalagens, nenhuma embalagem pode ter informação em cima da solda, que aqui a gente tá vendo limpinho ainda, né? Mas a solda, ela normalmente derrete o material para selar a embalagem.
e isso pode dificultar totalmente a legibilidade da informação que está caindo ali. Pode distorcer totalmente e aí o consumidor final não vai conseguir enxergar o que está escrito ali. Por isso é proibido colocar qualquer informação na área de solda. Então o que a gente precisa fazer? Pegar e utilizar a tabela no formato reduzido. Então a gente pega a tabela nutricional do formato padrão e reduz ela e deixa lá no formato reduzido. Para não estender muito o vídeo aqui, eu já aproveitei e fiz rapidinho aqui a tabela já reduzida. Mesmo que não tenha lá no site da Anvisa esses formatos reduzidos, você seguindo lá as orientações da Anvisa, que falam lá qual fonte, né, que é a fonte padrão, na tabela padrão você pode utilizar a Arial ou Helvética. E no formato reduzido, você pode utilizar a Arial Narral, que é um formato compacto, né, condensado da fonte Arial, ou a Helvética Condensed, que também é um formato dela condensado. Eu nem fico inventando muito. Nessa parte de informação do selo e da tabela, utiliza que você não vai ter dor de cabeça. Desse jeito você não vai errar. Então aqui eu já peguei e já adaptei a tabela para o formato reduzido, mantendo todas as proporções de tamanho em relação a os traços, os espaçamentos. Então essa parte você tem que manter conforme o padrão da Anvisa. E o tamanho das fontes você tem que colocar lá. Ali onde está informação nutricional, o formato reduzido tem que ter Arial Narral 8 pontos. Aqui na porção já cai para 6 pontos. Nos nutrientes também, todos são com 6 pontos. Arial Narral 6 pontos. Aqui o título das colunas, Arial Narral Bold 6 pontos. E aqui embaixo as notas de rodapé, aqui o percentual ou não contém quantidades significativas ou do alimento pronto, 6 pontos. Arial Narral, né, regular, 6 pontos. Seguindo essas regrinhas aqui, você pode reduzir a tabela e manter no mesmo padrão. Segue o mesmo padrãozinho que tem lá na página da Anvisa, que não tem erro. Eu vou pegar aqui então, dar o Ctrl A, Ctrl C, vou vir aqui, vou deletar a tabela do formato padrão que cai em cima da solda e vou dar o Ctrl V aqui da tabela reduzida, que eu posso encaixar aqui sem pegar na solda. Vou dar o Ctrl G para não perder nada aqui e agora eu vou pegar e ajustar aqui a parte do ingredientes. Você vê que assim fica tudo bem certinho conforme as regras da Anvisa. E eu até fiz um mockup do jeito certo aqui também para mostrar para vocês. Vou mudar de tela aqui de novo para a tela do celular para ver certinho bem de perto. Pera aí. E aqui está, pessoal, a embalagem que a gente adaptou e colocou aqui o selo no tamanho e na posição correta. E aqui no verso a tabela nutricional também na posição correta e num tamanho certinho. Desse jeito o cliente vai conseguir fazer aí a aprovação lá junto à Anvisa com a ajuda lá do nutricionista ou do engenheiro ou engenheira de alimento ou da empresa regulatória. Fazendo dessa forma, ele vai conseguir fazer a aprovação. Você vê que a tabela nutricional reduzida que a gente viu lá pode até ficar encoberta, desde que não seja aquelas soldas que fiquem coladas, né, que a pessoa consiga ter acesso. E aqui sem cair na solda, você vê que não tem nenhuma informação na solda. Dessa forma aqui o seu cliente vai conseguir fazer a aprovação junto à Anvisa. E agora eu tenho mais um recado super importante para dar para vocês. Vou mudar aqui de volta para minha tela aqui para vocês me verem aqui. Pera aí. Rapaz, e presta bem atenção nisso que eu vou falar aqui para vocês. Tudo que eu compartilho aqui no canal, dicas, informações, materiais, tudo que eu falo sobre rótulos e embalagens de alimentos e regras de aplicação são de
caráter orientativo, beleza? Isso que eu falo aqui, tudo que eu mostro, todos os materiais que eu compartilho, não ausentam aí a necessidade de você fazer a aprovação dos materiais aí, dos rótulos e embalagens de alimentos que vocês criam com o cliente, os nutricionistas, engenheiros de alimentos e empresas regulatórias. Estes profissionais é que dizem o que pode, o que não pode, o que tá certo, o que tá errado, onde tem que fazer um ajuste. O que eu trago aqui é para te ajudar a viabilizar todo esse processo aí. Você evitar o retrabalho e entender melhor as regras para conseguir fazer uma arte aí profissional para o seu cliente e ele conseguir aprovar lá junto à Anvisa. Se você fica ainda perdido na hora de aplicar aí as regras da Anvisa em embalagens ou rótulos de alimentos, eu tenho uma novidade para você. O meu novo e-book Descomplicando Rótulos, um verdadeiro manual para você que é designer gráfico iniciante ou freelancer e quer aprender como aplicar aí as regras da Anvisa e facilitar aí o processo de aprovação da arte do seu cliente com os nutricionistas, os engenheiros de alimentos e empresas regulatórias. Por lá eu explico tudo direto ao ponto, sem nenhuma dificuldade, para você entender melhor todas as regras, evitar retrabalho e facilitar a aprovação das artes dos seus clientes. E o melhor de tudo, ele tem um preço super acessível. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Passa lá e dá uma olhada que vale muito a pena. Mas se você não quiser saber de nada de e-book, não tem problema não. Aqui do lado eu vou deixar um vídeo te mostrando o passo a passo de como adaptar a tabela padrão por formato reduzido. E aqui do outro lado eu vou deixar uma playlist completa com vários vídeos sobre rótulos e embalagens também. Valeu!